Elas estão ao nosso redor e executam alguns trabalhos muito difíceis, atuando em equipamentos industriais ou permitindo uma grande precisão. Elas são essenciais na vida cotidiana moderna. E a civilização não teria progredido sem elas. Nos dão força sobre-humana e nos ajudam a ir além dos limites. Além disso, fazem o trabalho que o homem não pode fazer sozinho. A ligação é óbvia. Estamos falando de cordas e correntes em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Elas nos ajudam a escalar e a ter força extra quando mais precisamos. Nós sempre recorremos às cordas e correntes. Quer seja para nos divertir ou manter as coisas sob controle, nós usamos esses símbolos de força, que são bem parecidos, de várias maneiras. A corda é uma ferramenta bem antiga. Acredita-se que seja mais velha que a própria história escrita. Antigas civilizações descobriram que, se prendessem várias fibras naturais, poderiam carregar objetos enormes, o que seria impossível apenas com a força humana. Se não fossem as cordas, o Novo Mundo talvez nunca tivesse sido descoberto. Para os primeiros exploradores, as cordas eram essenciais para içar velas e possibilitar as viagens. Rolos de corda foram usados nos navios de Cristóvão Colombo como camas improvisadas. Assim, os marinheiros não precisavam dormir diretamente no convés frio e úmido. Ao longo da história, a corda se manteve como o carro-chefe dos mares. Ursa! Ursa! Até hoje, nos portos do mundo todo, a corda está sempre presente. E há um fornecedor cujas ligações marítimas se estendem ao longo de mais de um século. A Samson Rope, em Ferndale, Washington, que fabrica cordas há 130 anos. A empresa detém a marca mais antiga dos Estados Unidos e fabrica cordas para tudo. De missões de resgate e salvamento à indústria madeireira. Nós temos mais de 1000 produtos diferentes para os mais diversos usos. Mas a empresa deixou mesmo sua marca ao fabricar cordas para a indústria naval. As tripulações de navios usam cordas há milhares de anos, mas a corda sintética moderna começou a ser usada há apenas meio século. Até os anos 1940, as cordas eram feitas de fibras naturais, como as do cânhamo de Manila, uma planta cultivada nas Filipinas. Mas quando os Estados Unidos perderam as Filipinas para o Japão na Segunda Guerra Mundial, o fornecimento de cânhamo foi interrompido e foi preciso buscar um substituto. A empresa Dupont desenvolveu o nylon, que logo foi usado em cordas e linhas de paraquedas. Outra mudança crucial foi feita em 1957, quando a Samson criou a primeira corda sintética de trança dupla, com um núcleo trançado dentro de uma camada de trança. A trança dupla permitia uma resistência maior. Hoje, a Samson produz cordas sintéticas de trança simples e cordas sintéticas de trança dupla. Não importa o estilo, o material utilizado é o mesmo. Essa é a primeira etapa de produção que chamamos de primeiro pacote de torção. Múltiplos fios formam filamentos torcidos que mais tarde se transformam na corda. Aqui dentro da máquina, o tamanho do filamento é multiplicado. Torcemos vários fios para fazer um filamento desse tamanho. A cada filamento adicional, a resistência aumenta. Os rolos de fio, então, são transferidos para a estação de enrolamento, onde são colocados nas bobinas da máquina de trançar. Depois da etapa de enrolamento, as bobinas são transferidas para a máquina de trançar. Esta é a máquina de trançar 324. Há 24 bobinas aqui que trançam a corda final. A diversão começa quando as bobinas trabalham freneticamente. A máquina executa uma dança complexa, com 2 dúzias de bobinas indo de um lado para o outro em uma formação de mastro. A trança se forma no topo
e uma corda surge. A corda sintética é tão resistente que, em alguns casos, até substitui os cabos. Esta é uma corda M-Steel Blue de 25 centímetros de circunferência. É uma trança única de 12 filamentos com resistência de mais de 400 mil quilos. Ela é utilizada na indústria marítima, em rebocadores e transatlânticos ou qualquer outro uso marítimo. A corda chamada de M-Steel Blue contém a mesma fibra resistente encontrada em coletes à prova de balas. Algumas empresas de navegação que trocaram os pesados cabos de aço pelas cordas mais leves relataram que o tempo de atracação foi reduzido de 3 horas para 30 minutos. Não importa para que serão utilizadas. Antes de serem vendidas, todas as cordas da Samson são testadas. Ou seja, são dilaceradas. Um testador de tração hidráulica que pode aplicar até 450 mil quilos de força determina a resistência da corda. Queremos saber se a corda é forte, porque a carga de trabalho depende da força real. A corda é esticada 10 vezes para alinhar as fibras, possibilitando um teste mais confiável. Tá, a corda vai se romper agora. O teste termina com um estrondo, quando a corda atinge o ponto de ruptura. A corda passou no teste, superando a força de resistência declarada antes que as fibras se rompessem. Posso sentir o calor gerado pela energia quando ela se partiu. Foi muito bom. Depois que as cordas passam pelo rígido controle da Samson, elas são preparadas para a entrega. A Samson produz 30 mil quilômetros de corda por ano. E seu produto pode ser encontrado nos principais portos do mundo, como o Porto de Baltimore, onde os práticos utilizam as cordas para rebocar navios centenas ou até milhares de vezes maiores. Esse é o cabo de reboque que usamos. É feito pela Samson. É uma linha sintética que puxa uns 230 mil quilos. Essa coisa tem 2 anos e deve durar 4 ou 5 anos. É a verdadeira força do nosso rebocador. Os práticos precisam de até 30 metros de corda para rebocar os navios que manobram no porto. E precisam ter a certeza de que a corda é resistente. Temos que confiar nelas. Não podem se romper nem nos machucar de forma alguma. Pode se aproximar. A bom bordo. Entendido. Aviso quando estiver pronto. Rebocar esse enorme cargueiro requer manobras de direção marítima. Estamos nos aproximando do navio e nos falamos por rádio para eu saber para onde ir. Tudo depende das cordas. Mas ainda é preciso um pouco de esforço físico à moda antiga para prender os cabos. Os cabos estão presos. Estamos prontos para prosseguir. Entendido. Câmbio. Quando o navio e o rebocador estão conectados, é hora de reivindicar um espaço no cais. E as cordas são usadas para cobrir os últimos 4 metros de distância. Passam isso pra gente e o navio fica preso por este cabo aqui, ó, que se chama Pennet. Então eles içam os cabos e os prendemos ao cais. Cabos sintéticos mais modernos flutuam na água. Uma grande vantagem para as tripulações, devido ao menor peso e à maior segurança. A importância dos cabos flutuantes é que antes eles podiam se prender na engrenagem de propulsão, causando algum acidente catastrófico. Todos os dias, as cordas provam seu valor aqui. E um porto sem cordas seria um lugar muito solitário. Os cabos são importantes porque se o navio não ficar preso, ele será levado pela maré. As cordas podem nos ajudar a atingir novas alturas ou a levar coisas grandes a espaços apertados. Mas alguns trabalhos exigem algo muito mais resistente para suportar o peso. A história das cordas e das correntes tem um elo comum no trabalho duro. Quando se trata de erguer pesos, as cordas sempre foram utilizadas. Mas quando surge um trabalho muito difícil, às vezes é preciso recorrer ao metal. Nos portos ou canais do mundo todo, há correntes por toda parte.
Basta perguntar às tripulações do porto de Baltimore, que vão dizer que para muitos trabalhos, sem corrente, sem sucesso. As correntes têm um gancho em cada uma das pontas e elas aguentam até 5 toneladas. Então, para suportar o peso total da carga, que é de 50 toneladas, elas são cruzadas, o que lhes dá força lateral e longitudinal. Assim, a carga está segura. A bordo dos navios, as correntes desempenham um papel igualmente importante. No navio norueguês Tamerlane, as correntes prendem em uma engrenagem muito valiosa e pesada. Essa é a nossa âncora e ela pesa umas 9,3 toneladas. O navio pesa cerca de 23 mil toneladas. E essa âncora pode segurar o navio todo. A corrente de metal maciço está à mercê das intempéries, mas sua resistência diminui a manutenção. Tem muita ferrugem, mas a cada 5 anos o navio vai para o dique seco e é pintado e... como pode ver, tem bastante ferrugem agora. Fabricar correntes industriais que possam resistir a qualquer coisa não é fácil. Na Peerless Chain, em Winona, Minnesota, só de olhar os 32 mil metros quadrados da fábrica já vemos que é um trabalho pesado. Aqui, bobinas de metal fino são transformadas em anéis de correntes resistentes, feitas para todo tipo de uso. Nós fazemos correntes para uma variedade de usos. Para prender caças no convés de um porta-aviões, para prender veículos de combate Bradley num avião C-130 e também para balanços e para ser usado em pneus de carros de passeio. A Peerless Chain fabrica correntes desde 1917. No início, as correntes para pneus eram feitas à mão em uma sala pequena. Hoje, esta é a maior fabricante de corrente industrial na América do Norte. Aqui na fábrica nós consumimos cerca de 80 toneladas de aço por dia. Isso equivale a uns 65 quilômetros de correntes por dia, ou seja, 2,9 milhões de soldas. A Peerless Chain exerce um ofício que nos Estados Unidos era destinado somente aos ferreiros. Mas a longa história das correntes pode ser encontrada em referências bíblicas. Acredita-se que as correntes fossem usadas para retirar a água dos poços há mais de 2000 anos. E as anotações de Leonardo da Vinci incluem esboços iniciais de correias, parecidas com as utilizadas nas bicicletas atuais. As correntes eram um símbolo de força, e no início dos anos 1890, o mágico Houdini ficou famoso ao conseguir se libertar delas. As correntes também estimularam o progresso industrial e ajudaram a impulsionar o motor que fez os irmãos Wright voarem em 1903. Mas elas têm um lado infame, pois também foram usadas como punição, e ao longo da história impediram prisioneiros de fugir. Na Peerless Chain, para produzir tanta corrente, é preciso alimentar o apetite insaciável por aço bruto que a fábrica tem. É aqui que chega toda a nossa matéria-prima. Cada uma dessas bobinas, independente do tamanho e do material, pesa quase 2.000 quilos. E todo dia a produção sempre passa de 40 bobinas. As bobinas chegam das siderúrgicas com um revestimento. Então, elas precisam ser preparadas antes do início da transformação. 20 minutos de molho em 19 mil litros de ácido sulfúrico resolvem a questão. Depois que o ácido é lavado, as bobinas são mergulhadas em um banho de cal, para alisar a superfície. As enormes bobinas então são levadas para o departamento de trefilação.
Lá, as bobinas que parecem molas gigantes estão prontas para serem cortadas no tamanho desejado. Pegamos as bobinas limpas e preparadas e trefilamos o fio num diâmetro bem específico. A enorme bobina é desenrolada e colocada em uma máquina que a deixa com um acabamento liso e brilhante. Então é hora de fazer as correntes. Agora estamos no departamento de modelação e soldagem, que é a alma da fabricação de correntes. É para cá que trazemos a bobina que limpamos, preparamos e trefilamos para moldá-la e soldá-la numa corrente. Aqui o fio é cortado em pedaços, que depois são fechados no diâmetro adequado para atender às necessidades do cliente. Em seguida, os anéis são aquecidos para reforçar o encaixe. Forma-se a corrente, que depois vai para o próximo equipamento, que é um soldador, onde a liga é feita através da resistência elétrica. A corrente é aquecida a quase 1000 graus, soldada e cortada. A Peerless faz correntes que são utilizadas em ambientes difíceis. Então, os anéis recebem uma proteção adicional no processo de galvanização a fogo. Aquecemos o zinco a 450 graus e a corrente passa pelo zinco fundido, recebendo uma camada protetora que inibe a ferrugem em ambientes difíceis como água salgada. O revestimento de zinco adere aos anéis enquanto a corrente passa pelas chamas, produzindo o material resistente pelo qual a Peerless é conhecida. As correntes então enfrentam novamente as chamas, quando recebem tratamento térmico para reforçá-las. Pegamos as correntes e as aquecemos a 1000 graus mais ou menos. Depois as resfriamos na água. Então elas recebem a têmpera a cerca de 300 graus Celsius e as resfriamos de novo. Fazemos isso para a corrente ter mais resistência, durabilidade e ductilidade. Mas a corrente só pode ser entregue aos clientes após passar pelo teste de resistência. Todas as nossas correntes soldadas passam por um teste com o dobro do limite de carga delas. Assim, garantimos a integridade da corrente testando cada um dos anéis antes de liberar o produto. Para a Peerless, o teste é uma das etapas mais críticas. Eu estou testando essas correntes que vamos mandar para as tropas no exterior. Elas têm que aguentar mais de 4.000 quilos. Toda corrente é testada e deve suportar muito além do limite de resistência declarado. Se fabricamos uma corrente que tem um limite de carga de quase 2.000 quilos, testamos essa corrente a até o dobro do limite dessa carga. Ou seja, forçamos essa corrente e cada um dos anéis com até 4.000 quilos. O processo de fabricação da corrente tem resistido ao teste do tempo. É como diz o ditado, em time que está ganhando não se mexe. Fazemos o mesmo com as correntes. O processo funciona bem até hoje e fabricamos produtos duráveis e seguros. As cordas sempre estiveram associadas a trabalhos pesados e tarefas difíceis. E há poucas tarefas mais difíceis que limpar as maiores estruturas do mundo. Mas uma empresa alemã assume esta tarefa colossal gratuitamente, há mais de 30 anos. A Kärcher doou sua experiência em limpeza de alta pressão a mais de 80 monumentos históricos no mundo. Como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Praça de São Pedro em Roma e as estátuas antigas em Luxor, no Egito. Mas a primeira limpeza do Monte Rushmore talvez seja seu maior orgulho. E este trabalho ousado não poderia ter sido feito sem as cordas e sem respeito aos perigos envolvidos. Acho que ninguém pode dizer que não tem medo. Mas faz parte do trabalho. Assim é mais seguro. Em 2005, 1 quilômetro de corda foi utilizado por 10 especialistas da Kärcher para limpar a superfície de 2.000 metros quadrados. Usando apenas água pressurizada, sem produtos químicos, os trabalhadores pendurados a 150 metros de altura removeram algas e outras manchas orgânicas. A limpeza nos rostos presidenciais foi concluída em apenas 5 semanas. Quem trabalha a essas alturas quer uma garantia de que está em segurança.
E é aí que a Gravitech Systems em Seattle pode ajudar. A Gravitech treina profissionais para trabalhos importantes em grandes alturas há mais de 20 anos. Já treinamos o pessoal do Centro Espacial Kennedy para usar linhas de vida nos topos de seus edifícios. E vários fabricantes de turbinas eólicas, telhadistas e operários de arranha-céus no centro de Seattle. A Gravitech ensina a trabalhar em alturas inimagináveis em seu centro de treinamento e como atuar em campo. Verifique 2 vezes se está tudo preso e se o paciente está bem estável. E aí você pode ir. Tá. Quando o treinamento envolve trabalho de manutenção ou resgate em grandes alturas, só as cordas podem ajudar. E para esses especialistas em proteção contra quedas, a resistência da corda é o que importa, não a elasticidade. A elasticidade é uma coisa boa para os alpinistas porque desacelera a queda. Mas para uso industrial, tem que se usar cordas de baixa elasticidade ou linhas de vida estáticas para a pessoa não ficar batendo na estrutura em caso de queda. E essas estruturas muitas vezes são extremamente altas. Para treinar um lavador de janelas, a Gravitech entra em ação. E tudo se resume a um par de cordas de segurança. Você sempre deve ter um sistema primário e um sistema secundário. Então um sistema suporta o meu peso, enquanto o outro sistema segura se o sistema primário falhar. A principal corda sintética pode suportar um peso de 2.500 quilos. A corda secundária suporta quase o triplo. As cordas são presas a pontos de ancoragem no telhado, o que exige inspeção de segurança anual. O trabalho que a gente faz é perigoso. Não importa se a gente trabalha a 1,5 metro ou 300 metros de altura. Sempre vai existir um risco inerente. A essas alturas, as cordas precisam de proteção adicional, já que qualquer dano à sua integridade pode levar a um desastre. Precisamos encapar as 2 cordas, porque elas podem entrar em contato com essas arestas. Certo. Mas não são apenas as cordas que garantem a sobrevivência. Uma peça fundamental, o trava-quedas, é essencial contra um acidente catastrófico. Esse aqui é um trava-quedas comum. A força para baixo atua sobre essa alavanca. Aqui dá para ver que quando eu ergo a corda, o passador fica solto e se movimenta pela corda. Então ele desliza para cima e para baixo nas linhas. Mas se eu cair, ele trava na hora. O trava-quedas pode deter a queda, mas não alivia as intensas forças exercidas sobre o corpo. Isso é tarefa de outra peça do equipamento, o absorvedor de energia. Você deve ter ouvido que não é a queda que machuca, mas a parada brusca no final. E é para isso que serve o absorvedor de energia. Quando o peso atua sobre ele, ele se parte e deforma. É bem parecido com um velcro industrial. Ele vai se abrindo ao longo da queda e suporta até 400 quilos. É isso que garante a sobrevivência na queda. Essas importantes peças são testadas com um boneco de 100 quilos, pois qualquer falha pode ser a diferença entre a vida e a morte. Segurança destravada. Caindo em 3, 2, 1. Foi muito bem sucedido. A pessoa caiu como se despencasse de uma estrutura, o guarda-cabos foi ativado, o absorvedor funcionou e detivemos a queda em poucos metros. O teste bem-sucedido de hoje significa que se um trabalhador enfrentar uma emergência, ele poderá sobreviver. Se fosse uma pessoa de verdade, o cinto apertaria as pernas e os ombros, mas ela conseguiria sair sem problema nenhum. Mesmo com cordas, os trabalhos em grandes alturas não são tarefa fácil. Mas as cordas também são usadas nos momentos de lazer. A escalada tem se popularizado desde os anos 1980. Estima-se que há milhões de escaladores ativos no mundo todo. E a corda costuma desempenhar um papel fundamental em sua segurança. As cordas são muito importantes no que fazemos. É nossa linha de vida nas montanhas. Peguei tudo. Seth Simpano e Rachel Greenberg são escaladores experientes que ajudam a treinar outras pessoas. Ah, vai ser legal. E eles não poderiam trabalhar sem vários equipamentos. Tá aqui. E um dos mais importantes é a corda de escalada. Essa corda tem 2 partes separadas. Uma é o revestimento, que aumenta um pouco a resistência,
Mas o objetivo principal é proteger e preservar a integridade do núcleo, que é um cordão trançado de nylon. Mas a corda só serve se um escalador estiver ligado a outro. A Rachel vai liderar a escalada e eu vou ficar ancorado a ela. É um termo náutico que significa servir de base. Então, se ela cair, eu vou conseguir segurá-la. Pronto, estamos presos. Beleza. Então vamos escalar. Vamos nessa. Ganchos e outros equipamentos são presos à rocha para ajudar a escalar de forma mais segura. E a elasticidade da corda também tem um papel crucial. Se ela cair, a corda vai segurá-la e esticá-la, o que significa que diminui o impacto no corpo dela e também o impacto nas rochas e também torna as coisas bem mais seguras. Se Rachel cair, Tá preparado? como ela demonstra aqui, o parceiro dela deve segurar a corda rapidamente. O segredo aqui é não dar muita folga, porque a sobra da corda determina quanto ela vai cair. Beleza? Continua assim, tá? Legal, vou descer. Como em qualquer atividade com o uso de cordas, um passo em falso pode levar à morte. Então as linhas devem ser inspecionadas constantemente, mesmo após o fim da escalada. Eu comprei cordas novas. Depois da última escalada, elas duram uns 3 ou 4 anos. Mas se a escalada não for tão emocionante, que tal experimentar isto? Se tiver coragem, claro. Não importa se usamos as cordas no trabalho ou no lazer. Isso! Sempre esperamos que elas durem. E há poucas atividades em que essa expectativa provoca maior ansiedade. Vai, se joga! Como o bungee jumping. Os especialistas da Band.com descrevem seu trabalho como, em suas palavras, 3, 2, 1! jogar as pessoas das pontes. E muitas vezes precisam convencer os participantes de que as cordas vão funcionar. O pessoal fica nervoso, pergunta se está tudo preso, se funciona mesmo. Temos uma lista de checagem que fazemos todo dia. O equipamento tem que estar perfeito. 1, 2, 3, 4. Fivelas presas. A preparação para o salto inclui a pesagem dos participantes para determinar a tensão correta na corda. Então, eles usam uma pulseira codificada, como essa aqui da Heather, que indica que ela vai usar 4 cordas. Esse salto é indicado para pessoas de 56 a 72 quilos, o de 4 cordas. Pessoal, bem-vindos. Quem já saltou antes? Nos saltos de hoje, esses homens valentes são membros do exército. Hoje vocês vão saltar de uma das pontes mais altas do país. Tem 58 metros. Os soldados que estão aqui fazem parte de um novo programa do Exército para ajudá-los a lidar com a adrenalina que experimentarão no campo de batalha. Prontinho. Mas nem todos estão ansiosos para saltar. medo de pular. Olha, não é só saltar. Você fica pendurado lá e balançando pra lá e pra cá. Um estilo mais primitivo de bungee jumping é uma tradição na ilha Vanuatu, no Pacífico Sul, onde as vinhas são usadas como cordas até hoje. Os primeiros relatos de salto com corda foram feitos por um grupo de aventureiros britânicos em 1979. O bungee jumping se tornou comercial na Nova Zelândia uma década depois. Hoje, especialistas e amadores podem saltar em mais de 40 países. E não importa onde as pessoas saltem, elas precisam de corda para isso. Na Band.com, os especialistas fazem e testam cordas elásticas de vários estilos diferentes. Tem a corda no estilo da Nova Zelândia, que é toda de borracha. Tem uma corda trançada, que é feita numa máquina. E também tem o bungee entubado. Todas as cordas de bungee têm em comum o núcleo de borracha, que diminui as forças exercidas sobre o corpo do saltador. As cordas utilizadas aqui são feitas de vários filamentos de borracha recobertos com algodão e nylon, para aumentar a resistência. Espessuras diferentes. 30 centímetros. As cordas de 3/4 de polegada de diâmetro são testadas para garantir que esticam até o triplo de seu comprimento. Testamos todas as cordas de bungee jump num dinamômetro. Então pegamos as cordas e as esticamos para saber exatamente a carga de força que elas podem suportar. A resistência de todas as cordas é testada, mas os saltadores usam mais de uma corda.
A corda do bungee suporta até 680 quilos e temos 3 aqui. É um sistema redundante. Caso uma falhe, tem outras de reserva. A alta resistência e o sistema de reserva garantem que o equipamento não será forçado até o limite. Só os saltadores. 2, 1... Eu não consigo. Vai! Vai, pula aí! Eu não consigo. Pula! São 3 Gs aqui. Quer dizer, a pessoa triplica de peso. É uma proporção de 5 para 1. Então o equipamento nem chega no limite. Depois de algumas tentativas, alguns soldados conseguiram vencer o medo. É isso aí, cara. Aê! Eu adorei. É uma descarga de adrenalina, principalmente quando você pula. Eu confiei o tempo todo, por isso consegui saltar. Foi só deixar tudo rolar. Mas para outros, o combate parecia menos assustador que saltar de uma ponte presos a cordas finas. O exército nos treina para levar um tiro, mas não para saltar de uma ponte. As cordas sempre foram as favoritas dos aventureiros e são essenciais para quem busca a adrenalina de uma queda livre. Mas se você prefere um salto controlado, o paraquedas também utiliza cordas e cabos. Na Gladden Braided Products, em South Otsilic, Nova York, a corda é fiada, torcida e trançada em inúmeras máquinas, dia e noite. E 1/5 da linha de produção é usado em cabos de paraquedas para os militares americanos. Tá bem barulhento, mas é aqui que fazemos as cordas de paraquedas. Fabricamos para várias áreas do Departamento de Defesa. Funcionamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Gladden fabrica cordas há mais de 150 anos. A história da empresa remonta à fabricação de cordas para veleiros no século XIX. Esse elo com a exploração continuou nos anos 1960, pois a Gladden criou a fibra não inflamável usada nos trajes espaciais da primeira missão tripulada da NASA, a Apollo 7. Hoje, as máquinas da Gladden fabricam 610 quilômetros de corda por dia. E embora a técnica da trança não tenha mudado ao longo dos anos, os materiais evoluíram. O processo de trança é basicamente o mesmo há 100 anos. As matérias-primas começaram na seda e passaram pelo linho, chegando até o nylon. Agora, nós trançamos várias matérias-primas para os mais diversos mercados. A corda torcida mostrou sua força ao longo da história. Mas com o tempo, a engenhosidade humana superou as limitações da corda, tecendo vários filamentos juntos para aumentar a resistência, através da trança. As primeiras cordas de 500 anos atrás eram cordas torcidas de 3 filamentos que ainda vemos nas lojas de material de construção. Mas não é um produto muito versátil. A trança permite muito mais opções e oportunidades de fazer um produto equilibrado. Os 50 operários da Gladden são superados em número pelas máquinas de trançar, que são mais de 2.000. Algumas máquinas são novas e outras remontam ao início do século XX, mas todas precisam de cuidados constantes. É isto aqui que faz tudo funcionar, o óleo. Por isso, a oficina de manutenção é bem movimentada. Manutenção preventiva, é isso que importa. O pessoal fica lubrificando sem parar. Temos 2.700 máquinas de trançar de ferro fundido que precisam ser lubrificadas todo dia. É difícil acompanhar esse ritmo. Outra dificuldade é cumprir as normas rígidas exigidas em produtos militares. As cordas de paraquedas da Gladden devem ser inspecionadas em todas as fases de produção. Depois, elas são cortadas em rolos de 15 ou 30 metros, que são embalados e enviados às bases militares. Além de cordas de paraquedas, a Gladden também usa as máquinas de trançar de forma mais alegre. Nós fazemos material para a indústria do vestuário, para a indústria equestre. Isso pode ser usado em mochilas. As cores mostram claramente como as bobinas tecem as tranças. Aqui nós vemos como o roxo vai por dentro. 2 roxos passam sob 2 amarelos. Assim criamos esse padrão. Se virmos o que acontece aqui, entendemos o padrão da trança. Em outro setor da fábrica é realizado um trabalho ainda mais especializado. De fios para arco e flecha,
Há suturas delicadas mais finas que o cabelo humano, ou até arreios trançados para trabalhos de mineração e motores a jato. As tranças são tão diversificadas quanto os clientes. E as tranças atuais são ainda mais resistentes, pois utilizam metais como o cobre ou o aço inoxidável. Mas, ao contrário das cordas, os tecidos metálicos têm um propósito mais enérgico. O lado têxtil do mercado costuma ser usado para amarrar ou segurar alguma coisa. O lado do fio é usado como condutor elétrico. O fio de cobre conduz a corrente elétrica e o fio de aço inoxidável serve de proteção. O entrelaçamento de metais é semelhante ao das cordas, mas esses materiais não foram feitos para serem trançados. Existem tantos detalhes diferentes no processo de fios metálicos e é bem mais exigente que o processo têxtil do ponto de vista da engenharia. É um fio não flexível e duro e, numa máquina dessas, nós usamos cilindros em vez de ilhoses. Esta máquina faz uma trança de cobre de 12 centímetros de diâmetro, que será usada como fiação elétrica. A crescente demanda fez com que até 15% da produção da Gladden seja de fios metálicos. As correntes são conhecidas como as ferramentas mais resistentes do planeta. Seus anéis permitem que cargas pesadas sejam transportadas e que o trabalho pareça fácil. Mas as correntes também podem ser feitas em uma escala bem menor, não para transmitir força, mas sofisticação e beleza. Na National Chain, em Warwick, Rhode Island, 600 máquinas trabalham a capacidade máxima todos os dias para produzir correntes de colares. A National Chain produz de 300 a 450 quilômetros de corrente por semana. Vendemos esse produto para fabricantes, atacadistas e grandes varejistas do mundo todo. O processo de fabricação de correntes para colares começa com uma barra de metal de aparência comum. O ouro, definido pelo número de quilates, nem sempre é ouro puro. A menos de 24 quilates é uma mistura de ouro e outras ligas, como cobre, prata e zinco. A adição de ouro aumenta o valor, mas também diminui a resistência. A durabilidade e a resistência do material são maiores quanto menos quilates houver. Então, o ouro de 10 quilates costuma ter menos arranhões e amassar menos do que o ouro de 14 quilates. As diferentes ligas são fundidas em um forno de cadinho a 1000 graus Celsius, antes de serem resfriadas, criando uma barra de metal sólida. Isso é uma ciência exata. Se o material estiver quente demais, ele vai vazar e se espalhar pelo chão. E se resfriarmos demais, o metal congela e não conseguimos retirá-lo do forno. Quanto maior a porcentagem de ouro, maior o número de quilates no produto final. Depois que o ouro é combinado a metais inferiores, a mistura sólida começa a se transformar. Esse é um forno atmosférico. Enquanto decompomos o material em diâmetros menores, ele endurece. Se o decompusermos ainda mais, o ouro começa a aparecer. A barra deve ser aquecida para ganhar maleabilidade. A mistura de hidrogênio e nitrogênio no forno também garante que o oxigênio seja eliminado para evitar manchas. A barra amolece e se torna mais maleável. Após o resfriamento, a barra é recortada para diminuir sua espessura, até se transformar em um fio. A National Chain afirma ser uma das poucas empresas a produzir seu próprio fio. Para se tornar flexível, as bobinas são aquecidas novamente e logo são resfriadas em água. Isso permite que o ouro se impregne de modo uniforme, mostrando sua verdadeira beleza. Quando é transformado em um fio mais fino, o ouro está um passo mais próximo de se tornar uma joia valiosa. O produto final começa a ganhar vida quando o fio é torcido em anéis por máquinas supervelozes. Essa dança intrincada representa a eficiência máxima. Um ourives que talvez faça uma corrente à mão pode levar horas ou até um dia inteiro para fazer só uma corrente.
Enquanto nossas máquinas hoje produzem uma corrente em 15 ou 30 segundos. As joias em ouro podem ser consideradas um sinal moderno do excesso, mas seu papel como símbolo de status remonta à antiguidade. Foram encontradas correntes de ouro nas tumbas egípcias. Elas remontam a pelo menos 3.000 anos, quando eram feitas à mão, por ourives. Hoje o processo é muito mais complicado, mas o produto final é o mesmo. As correntes atuais podem chegar a 0,1 milímetro de diâmetro, o dobro da espessura do cabelo humano. São tão finas que é preciso usar microscópios para trabalhar com elas. A National Chain pode produzir até 1.000 anéis diferentes, que ainda passam por mais um processo térmico de limpeza. E antes que possam encantar possíveis compradores, as correntes recebem um banho precioso. É o banho de revestimento de ouro. Ele contém ouro 24 quilates e é usado para depositar uma cor na corrente para garantir a uniformidade da cor e do brilho. Como nas correntes de porte industrial, os anéis devem ser inspecionados e testados para garantir sua qualidade. Então as correntes são verificadas, preparadas e os fechos são colocados à mão. Assim, a joia está pronta para ser usada. A National Chain produz até 40 quilômetros de corrente por semana. A fabricação automatizada de correntes existe há mais de 200 anos, mas a demanda por esses colares brilhantes é atemporal. Eu ainda acho que a corrente de ouro é considerada um símbolo de status elevado, especialmente hoje em dia que as pessoas compram ouro com mais quilates do que costumavam comprar. Então parece que ainda vale muito mais a pena ter uma joia dessas. Um trabalho intrincado em pequena escala, ou mega máquinas para trabalhos maiores. A fabricação de cordas e correntes levou a automação moderna a dois dos produtos mais antigos da civilização. Enquanto as cordas nos ajudam a parecer invencíveis, as correntes nos lembram que somos humanos e não temos a força que imaginamos. Não importa a ligação, ambas tornaram nossas vidas mais fáceis, seguras e, pode-se dizer, até mais divertidas.